Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sextou, torcedor vascaíno feliz da vida aí com a vitória em cima da mulambada, né? Foi fácil, né, pessoal? Poderia ter sido uns 4, 5, seria ótimo, né? Mas o Vasco venceu tranquilão, 3-1 e a mulambada. E hoje sextou, só comemorar. Vamos falar um pouquinho mais do que foi essa partida, o que esperar do Vasco para os próximos jogos. Também vamos falar aqui de um baita projeto que o Vasco está querendo fazer para trazer de volta um ex-jogador do nosso clube revelado na colina, hein? Vamos explicar melhor essa situação. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí, como de costume. Só clicar aí embaixo no inscreva-se, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. É muito importante você deixar o like e se inscrever aí. Lembrando a galera que no final do vídeo tem aquele salve, fique aí até o final para você ver se vai receber o salve de hoje. Pessoal, o Vasco que ontem venceu a mulambada, está aí na 5ª colocação do Campeonato Carioca, né? O Vasco venceu por 3-1 ontem o Flamengo no Clássico dos Milhões e se prepara já para o jogo de domingo contra o Boa Vista. O Vasco ainda tem grandes chances de se classificar para as semifinais, vai ter que secar os rivais que estão na nossa frente. O Vasco está na 5ª colocação com 13 pontos. Com certeza o Vasco tem aí mais 2 jogos a cumprir no Campeonato Carioca para ver se vai conseguir essa classificação e quem sabe ainda continuar sonhando com o título do estadual. O Vasco que fez um belíssimo jogo ontem, né? Como disse aí os jogadores no final da partida, né? Agora a responsabilidade vai aumentar mais, né? Porque o Vasco jogou muito bem e vão se cobrar muito mais dos jogadores. Eu concordo com isso, porque o futebol apresentado, o torcedor vascaíno vai querer ver uma constância. O torcedor vascaíno vai querer ver o Vasco jogando mais vezes assim, principalmente em jogo grande, né? Vai ter Copa do Brasil pela frente, vai ter início de Série B contra adversários também que querem subir para a Série A, como é o caso do Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Goiás, e adversários que são tradicionais aí na Série A e vão querer complicar demais a vida do Vasco. A gente quer ver o Vasco sim mantendo esse padrão de jogo como fez ontem contra o Flamengo, todo organizado. Quanto tempo tinha que a gente não via uma organização tática no time do Vasco, né? Muitos anos a gente não viu o Vasco jogando certo, o Vasco jogando de maneira consciente, né? A gente viu o Vasco ontem sabendo o que tinha que fazer dentro de campo. Os jogadores entraram já conscientes que tinham que vencer o jogo, jogar organizado, porque só assim conseguiriam vencer a partida e deram um show, né? Deram um baile, humilharam realmente a mulambada. Com certeza esse time tem muito a evoluir porque vai entrar mais reforços na equipe, né? O goleiro Vanderlei, também tem aí o Rômulo que foi contratado a princípio para ser titular também da equipe. Vamos ver como que vai ser feito esse esquema aí do Marcelo Cabo quando tiverem todos os jogadores à disposição. Mas eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Gostei demais ontem do Morato, cara. Que baita contratação. É cedo sim para elogiar o cara, sim, mas ele jogou demais, ele deitou ontem no Flamengo, cara. A jogada dele, cara, pro gol do Germancano foi absurda, a jogada dele pro 3º gol do Vasco foi extraordinária. A lá Edmundo, né, ele foi muito feliz na comemoração, relembrando aí um momento histórico do animal com a nossa camisa e com certeza ele jogou muita bola ontem, na minha opinião, foi o melhor jogador dentro de campo, até porque ele deu uma assistência e fez um golaço, né? Jogador que tem um belo futuro aí com a nossa camisa. Com certeza o Vasco vem acertando muito a escalação do time. O Marcelo Cabo, cara, palmas para esse treinador. Muitos torcedores criticaram, amassaram o Marcelo Cabo quando ele foi contratado. Ele não deu ouvido para as críticas antes de trabalhar e com certeza veio para trabalhar e está fazendo aí um belíssimo trabalho à frente do Vasco, recuperando jogadores que estavam muito mal com a nossa camisa. Leandro Castan deu a volta por cima com a camisa do Vasco. Falando Leandro Castan, né? Só uma notícia rápida, ele aceitou a redução de salários e está aí confirmadíssimo que vai seguir no Vasco. Ele disse que veio para o Vasco para jogar bola, não veio para o Vasco de dinheiro, né? Ele disse que o Vasco abriu as portas para ele no momento que ele estava aí como ex-jogador na sua carreira. O Vasco abriu as portas para ele e ele é muito grato ao Vasco e aceitou tranquilamente essa redução de salário. E com certeza o Leandro Castan tem o meu respeito após ouvir isso aí dele, cara. Palmas aí pro Leandro Castan também, porque ele merece todo o respeito do vascaíno, apesar de não ter feito uma temporada boa no ano passado, jogou pelo contrário, jogou muito mal, ele sabe disso e esse ano já está dando a volta por cima, jogou muito bem ontem no Clássico, se impôs realmente frente à mulambada. E outros jogadores também vêm sendo recuperados aí
pelo técnico Marcelo Cabo, como é o caso do Andrei, né? O Andrei tava muito mal. Eu queria ver o Andrei fora do Vasco, cara. Eu não vou mentir, todo mundo que assiste aqui sabe que eu nunca gostei do futebol do Andrei, mas ele está voltando aí a jogar bola, tá jogando bem, tá tendo uma constância de jogos, de bons jogos, né? A gente viu um Andrei muito irregular no passado, fazia um bom jogo, metia um gol de fora da área e nos outros jogos ele entregava tudo. Ele jogava muito mal. Vi um jogo ridículo do Andrei com a camisa do Vasco contra o Red Bull Bragantino no ano passado, sem dúvida nenhuma. Foi pra mim o pior jogo do Andrei com a camisa do Vasco. E esse ano a gente espera que ele dê a volta por cima e jogue bem aí com a nossa camisa. Até porque já tem time de olho aí no Andrei, né? O Santos tá querendo aí, tá na lista de reforço do técnico santista. O Marcelo Cabo também acertou demais em pegar esse garoto Matias Galaza da base, velho. Que jogador extraordinário. Esse moleque tem um futuro grandioso pela frente, não tem medo de jogo grande, parte pra cima mesmo, não é intimidado por ninguém, né? A gente viu ontem ele fazendo gracinha com o Gabilicho, né? Ainda postou nas suas redes sociais, né? Tá fraco, tá mesmo, cara. Porque o Matias Galaza deitou ontem no meio campo do Vasco e com certeza um jogador que tem um belíssimo futuro. A gente espera muito que esse atleta evolua cada dia mais, porque, cara, jogador muito novo, apenas 19 anos, 18 ou 19 anos, se eu não me engano, tem um belíssimo futuro pela frente, tanto aqui no futebol brasileiro com a camisa do Vasco, também na própria seleção dele, na seleção do Paraguai. Ontem, no geral, como um todo, o time do Vasco funcionou bem, né, pessoal? A gente viu aí, com certeza, um Vasco muito mais entrosado do que em últimas temporadas. A gente viu um Vasco organizado, cara. Isso é essencial no time de futebol, organização. Por isso que a gente vê muito time pequeno aí, dá muito trabalho em Série A. O Atlético Goianiense, time treinado pelo próprio Marcelo Cabo, olha o Atlético Goianiense, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana, coisa que o Vasco não conseguiu, né? Contratou inúmeros técnicos, foi buscar técnico lá em Portugal e não deu certo, não conseguiu fazer nada e o Vasco caiu para a segunda divisão. Isso daí mostra que é planejamento, isso aí mostra o que é organização de um time de futebol e o Vasco está passando por isso com aí os profissionais que chegaram, cara. Esse Alexandre Pássaro, esse cara é um monstro, com certeza vai se tornar um dos melhores diretores de futebol aí do Brasil e quem sabe da América do Sul, porque ele é brabo, esse cara, ele é diferenciado. Você vê um compromisso sério dele com a instituição, trabalhando aí, fazendo o que tem que ser feito, que vários diretores que passaram pelo Vasco não fizeram. Alexandre Farias, André Mazuco, entre outros nomes que passaram, Zé do Táxi, toda essa corja aí que passou pelo Vasco não fizeram nada de relevante pelo nosso clube, como está sendo feito pelo Alexandre Pássaro. Vasco sem dinheiro na segunda divisão e o cara conseguiu montar um time. Realmente o Vasco hoje tem um time de futebol para pelo menos competir contra os adversários. Deixe nos comentários quem para você é o cara nesse momento atual do Vasco, quem para você está sendo o melhor homem dentro de campo, o melhor jogador com a camisa do Vasco, e se você acredita que o Vasco tem sim condições de passar fácil pela Série B e quem sabe dar voos mais altos na Copa do Brasil. Bom, pessoal, agora vamos falar de um grande projeto que o Vasco está preparando aí para tentar trazer de volta um ex-jogador do nosso clube, né? Revelado no Vasco, o Alex Teixeira, atacante de 30 anos, pode retornar aí ao Vasco. O Vasco estaria fazendo um projeto, segundo várias informações, a notícia inicial foi dada pelo site UOL e já vários sites já estão noticiando aí que o Vasco prepara realmente esse projeto de reconstrução e traça aí o perfil do Alex Teixeira como para chegar para ser o ídolo, para ser o cara nessa reconstrução, como o Vasco tinha lá em 2009 o Carlos Alberto, né? O Roberto Dinamite contratou o Carlos Alberto para ser esse cara. Mesmo o time já tinha o Alex Teixeira, né? Era um garoto que estava surgindo na base do Vasco e esse ano ele pode retornar aí para ser esse cara como foi o Carlos Alberto no passado. Seria interessantíssimo, na minha opinião. O Alex Teixeira já ganhou o dinheiro que ele já tinha para ganhar na vida dele. Eu acho que ele tinha que voltar pro Vasco por prazer, por amor à camisa do Vasco, sem pensar em dinheiro, sem pensar aí em compensação financeira, porque o dinheiro que ele já ganhou na China, o cara saiu do Shakhtar. Tinha grandes possibilidades de jogar em time grande na Europa, né, cara? Jogar em Inter de Milão, jogar em Chelsea, times interessados demais nesse jogador muitos anos atrás, e ele preferiu ir pra China para ganhar muita grana. Já ganhou um caminhão de dinheiro, não um só, né? Vários caminhões de dinheiro. Eu acho que ele já está realizado financeiramente, tanto ele para sua próxima geração. Eu acho que o Alex Teixeira, se ele tem um amor pela camisa do Vasco, ele vai aceitar esse projeto, caso realmente exista esse projeto noticiado aí pelo site UOL, de o Vasco tentar repatriar e trazer um ídolo para ser o comandante da equipe aí na disputa da Série B, na reconstrução do Vasco para a volta e para a Série A. O Alex Teixeira, na minha opinião, seria um baita nome. Já trouxe o Rômulo, né, um jogador
que aí foi campeão com a nossa camisa, pode trazer de volta o Alex Teixeira, seria excelente, né? Ainda tem a possibilidade, quem sabe, de uma volta do Dedé, possibilidade remota, assim como é do Alex Teixeira, mas ainda pode ser que aconteça e o Vasco tenha de volta aí 3 ex-jogadores campeões com a nossa camisa, Alex Teixeira, Romulo e Dedé. Seria lindo de se ver juntando esse time do Vasco aí, um time que já está acertadinho já pelo Marcelo Cabo, um time que tem tudo para fazer bonito nesse ano e voltar sem susto para a Série A, né? A gente espera que realmente exista esse projeto aí noticiado pelo UOL e que, quem sabe, o Alex Teixeira volte ao Vasco e que ele aceite, cara. Como eu falei, ele já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, tinha que pensar pelo menos no clube que ele fala que torce, no clube que ele ama, e com certeza o Vasco estaria de braços abertos aí pro Alex Teixeira. Claro, se readaptando à realidade financeira do Vasco, o Vasco deve mostrar para ele um projeto bacana, não só a curto prazo, mas a longo prazo também, um projeto de carreira pro atleta, de reconstrução realmente do Vasco. Deixe aí nos comentários se você é a favor desse projeto do Vasco, se você concorda que o Vasco tem que sim tentar trazer um cara, um jogador mesmo, para ser o ídolo ali da reconstrução do Vasco, e o Alex Teixeira poderia sim ser esse nome, jogador com baita de identificação com o Vasco, só jogou no Vasco aqui no Brasil, revelado na Colina, tem um grande apoio do torcedor vascaíno, só depende dele, né, querer realmente voltar pro Vasco. E também fale se você confia ainda que o Vasco tem capacidade de trazer o Dedé que se recupera de lesão. Ontem a gente falou sobre a respeito do jogador, que o seu empresário disse que ele só irá negociar com algum clube assim que estiver 100% recuperado da sua cirurgia. Bom, pessoal, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Hoje eu quero mandar um abraço aí pro Gustavo em Redenção do Pará. Muito obrigado. A Maria das Graças de Ipiau. Ela mora lá em Salvador. Muito obrigado, hein, Maria. O Jonas em Linhares, Luiz Henrique em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Gilmar Viana, ele é fã aqui do nosso canal, muito obrigado aí, Gilmar. Ele pediu um salve pra galera de Divisópolis, aqui mesmo em Minas Gerais, muito obrigado. Um abraço aí também pro Davi em Acrelândia, no Acre. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaína a todos e tamo junto, vamos comemorar ainda demais essa vitória e zoar aquele seu amigo Mulambo, porque ele te encheu o saco, que eu sei, mas vamos zoar ele porque ele tá merecendo. É isso aí, tamo junto.